Venerável Funtoxin, a vida de Cristo. As negações de Pedro. Quando Nosso Senhor foi preso, Pedro seguiu à distância. João estava com ele. Ambos foram à casa de Anás e Caifás, onde Nosso Senhor foi julgado. A casa do sumo sacerdote, onde se deu o julgamento, era, como muitas casas orientais, construída em torno de um pátio quadrangular, ao qual se entrava por uma passagem da parte da frente da casa. Essa passagem, ou arcada, era um pórtico fechado para a rua por um portão pesado. O portão, na ocasião, era guardado por uma criada do sumo sacerdote. O interior do pátio ao qual a passagem levava era pavimentado com lajotas e a céu aberto. A noite estava fria, pois era início de abril. Pedro já tinha decepcionado o Senhor no jardim, quando dormiu. Agora tinha uma chance de reparar sua falta. Mas o perigo espreitava Pedro. Em primeiro lugar, por causa da autoconfiança exagerada na própria lealdade. Conquanto um profeta antigo tivesse dito que as ovelhas seriam dispersas, Pedro sentia que, porque lhe foram dadas as chaves do reino do céu, poderia estar isento de tal colapso. Um segundo perigo era sua falha anterior, quando foi exortado a vigiar e orar. Não vigiou, pois caiu no sono. Não orou, pois substituiu a espiritualidade pelo ativismo ao brandir a espada. Um terceiro perigo era que a distância física que ele guardava de Cristo fosse um símbolo da distância espiritual que o separava. Qualquer distância do sol da justiça é escuridão. Quando entrou no pátio, Pedro começou a aquecer-se perto do fogo. À luz das chamas, a criada que lhe permitira entrar pôde ver melhor o seu rosto. Se o desafio à lealdade de Pedro viesse de uma espada ou de um homem, possivelmente ele teria sido mais forte. Mas, impedido pelo orgulho, uma moça mostrou-se mais forte que o presunçoso Pedro. O plano de Cristo era vencer pelo sofrimento. O plano de Pedro era vencer pela resistência. Mas neste caso havia uma oposição pouco óbvia. Pego desprevenido pela criada, fez a primeira negação. A criada disse-lhe: "Também tu estavas com Jesus, o Galileu." São Mateus 26:69. A todos em volta do fogo, Pedro respondeu: "Não sei o que dizes." São Mateus 26:70. Pedro começou a sentir-se incomodado com o que lhe parecia um holofote de chamas que lhe examinava a alma, assim como o rosto. Desse modo, afastou-se um pouco em direção ao pórtico. Ansioso para escapar de olhares inquiridores e línguas mexeriqueiras, sentiu-se mais seguro ao abrigo da escuridão do pórtico. A mesma criada, ou talvez outra, foi até ali, afirmando que ele estivera com Jesus de Nazaré. Pedro negou mais uma vez, agora fazendo um juramento: "Eu nem conheço tal homem." São Mateus 26:72. Aquele que desembainhara a espada em defesa do mestre poucas horas antes, agora negava aquele a quem tentara defender. Aquele que chamara seu mestre de filho do Deus vivo, agora o chama de homem. Passou mais algum tempo e seu salvador foi acusado de blasfêmia e entregue à brutalidade dos carrascos. Pedro, no entanto, ainda estava cercado. Embora fosse meia-noite ou mais, a multidão provavelmente aumentava com as notícias do julgamento de nosso bendito Senhor. Entre aqueles que estavam por ali havia um parente de Malco, que se lembrou claramente de que Pedro cortara a orelha de seu familiar no jardim e que o Senhor a curou. Pedro, o tempo todo desejando esconder o nervosismo e fingir mais do que nunca que não conhecia o homem, ficou evidentemente loquaz, e isso o entregou. Seu sotaque provinciano mostrou que era um galileu. Era de conhecimento público que a maioria dos seguidores de Nosso Senhor provinham desta região, desprovida do dialeto polido da Judéia e de Jerusalém. Havia certos sons guturais que os galileus não conseguiam pronunciar, e imediatamente um dos circunstantes disse: "Sim, tu és daqueles. Seu modo de falar te dará a conhecer." Pedro fizera um juramento, e dessa vez Pedro então começou a fazer imprecações, jurando que nem sequer conhecia tal homem. São Mateus 26:74. Neste momento, Pedro estava enfurecido.
Então invocou o Deus Onipotente como testemunha de sua reiterada mentira. Há quem se pergunte se não houve um tipo de reversão a seus dias de pescador. Talvez quando sua rede se embaraçava no mar da Galileia, ele perdesse as estribeiras e começasse a blasfemar. Em todo caso, agora ele jurava a fim de convencer os incrédulos. Memórias do passado o atropelaram. O Senhor o chamara de bem-aventurado quando lhe dera as chaves do reino do céu e permitira que visse sua glória na transfiguração. Agora, na madrugada fria, com a consciência da culpa instalada em sua alma, ouviu um som inesperado. E cantou o galo. São Mateus 26:74. Até a natureza protestou contra a negação de Cristo. Então, como um clarão de um raio, lembrou-se das palavras ditas por Jesus. Antes que o galo cante, negar-me-á 3 vezes. São Mateus 26:75. Neste momento, nosso bendito Senhor foi retirado da flagelação com o rosto coberto de cusparadas. E voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. São Lucas 22:61. Ainda que estivesse vergonhosamente preso, os olhos do mestre buscaram os olhos de Pedro com compaixão ilimitada. Não disse nada, só olhou. O olhar provavelmente refrescou a memória de Pedro e despertou-lhe o amor. Pedro podia negar o homem, mas Deus continuaria a amar o homem Pedro. O próprio fato de que o Senhor teve de se virar para olhar significava que Pedro voltara as costas ao Senhor. O servo ferido estava buscando a mata fechada para sangrar sozinho, mas o Senhor veio arrancar a flecha do coração ferido de Pedro. E Pedro saiu dali e chorou amargamente. São Lucas 22:62. Pedro agora estava tomado de arrependimento, assim como Judas, em poucas horas, estaria tomado de remorso. O pesar de Pedro foi causado pelo pensamento do pecado propriamente dito, ou de ter ferido a pessoa de Deus. O arrependimento não diz respeito às consequências. O remorso, no entanto, é inspirado sobretudo pelo temor das consequências. A mesma graça estendida àquele que o negou seria estendida àquele que o pregaria na cruz e ao ladrão penitente que pediria perdão. Pedro de fato não negou que Cristo era o Filho de Deus. Negou conhecer o homem, ou que fosse um de seus discípulos. Mas decepcionou o Mestre. E ainda assim, sabendo de tudo, o Filho de Deus fez de Pedro, que conheceu o pecado, e não João, a rocha sobre a qual edificou sua igreja, a fim de que os pecadores e os fracos jamais caíssem em desespero.